Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês o clássico de Charles Dickens, O Advogado e o Fantasma. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Conheci um homem, deixe-me ver, há cerca de 40 anos, que alugou um antigo, úmido e deteriorado conjunto de salas de escritório que estava fechado e vazio há muitos e muitos anos, em um dos prédios mais antigos da cidade. Havia todos os tipos de histórias sobre aquele lugar, e certamente nenhuma delas era muito jovial. No entanto, aquele homem era pobre e as salas eram baratas, motivo suficiente para alocá-las, mesmo que fossem 10 vezes piores do que realmente eram. Acontece que esse homem se viu forçado a ficar com alguns móveis velhos que ali haviam sido deixados. Entre eles, havia um enorme e pesado armário que servia para arquivar papéis. Tinha grandes portas de vidro com cortinas verdes no interior, um traste deveras inútil para ele, já que não tinha outros papéis para arquivar. Quanto às roupas, ele já não as tinha além das que usava e não precisava de um lugar para guardá-las. Bem, ele já havia translado toda sua mobília, que nem chegara a ocupar uma carroça, e distribuiu os móveis pela sala, para fazer com que as 4 cadeiras parecessem uma dúzia. Naquela noite, o homem estava sentado em frente à lareira, bebendo o primeiro copo de 2 galões de uísque que comprara a crédito, imaginando se algum dia pagaria por eles, e se fosse esse o caso, quantos anos levariam para fazê-lo. Quando seus olhos encontraram as vidraças do armário de madeira. "Ah", disse ele, "se eu não tivesse sido forçado a aceitar esse traste horrível, incluído na avaliação feita pelo velho corretor, poderia ter comprado algo de útil com o dinheiro. Vou lhe contar o que faria a você, meu traste velho", disse ele em voz alta para o armário, pois não tinha com quem conversar o pobre homem. "Se não me fosse tão trabalhoso reduzi-lo em pedaços, a sua velha carcaça, eu o usaria, sem pestanejar, para alimentar o fogo." Ele mal havia proferido essas palavras, quando um som, semelhante a um débil gemido, pareceu sair do interior do armário. Aquilo o assustou a princípio, mas depois de um momento de reflexão, pensou que deveria ter sido algum jovem da sala ao lado, retornando do jantar. Colocou os pés sobre a grade da lareira, pegou o atiçador para ativar o fogo. Naquele momento, o som se repetiu. Ao mesmo tempo, uma das portas de vidro do armário se abriu lentamente, revelando uma figura pálida e emaciada em roupas sujas e esfarrapadas, de pé, dentro do armário. Era uma figura alta e esguia, seu rosto expressava preocupação e ansiedade, mas havia na tonalidade de sua pele, na aparência magra e sobrenatural, algo que não se assemelhava a nada nesse mundo. "Quem é você?", perguntou o novo inquilino, ficando muito pálido e brandindo o atiçador enquanto olhava diretamente para o rosto da figura. "Não me lance esse atiçador", respondeu o espectro. "Mesmo que o arremessasse com pura pontaria, o atiçador passaria por mim, sem encontrar resistência, e se cravaria na madeira atrás de mim. Eu sou um espírito." "Diz-me o que faz aqui", disse com uma voz trêmula o inquilino. "Nesta sala?", respondeu a aparição. "Minha ruína foi tramada, e em razão deste ardil, eu e meus filhos fomos atirados à mendicância. Neste armário, aos papéis de uma demanda interminável foram se acumulando ao longo de anos. Nesta sala, quando eu já havia morrido de tristeza e desesperança, 2 arpias astuciosas dividiram a riqueza pela qual eu litigiei durante uma existência miserável, e da qual, por fim, não sobrou um único centavo para os meus descendentes. Dediquei-me a aterrorizar, imediatamente, é claro, os responsáveis pela minha ruína, e desde aquele dia tenho rondado a noite, único período no qual eu posso retornar à terra, revisitando os cenários de minha própria prolongada miséria. Estes aposentos são meus. Vá embora e me deixe em paz." "Se você insiste em aparecer aqui", disse o inquilino, que havia conseguido se recompor durante o prosaico discurso do fantasma, "renunciarei com o maior prazer a essas instalações. Antes, porém, gostaria de lhe fazer uma pergunta, se me permite." "Faça, então", disse severamente a aparição.
Bem, disse o inquilino, não faço esta observação ao senhor, particularmente, a se ter que ela é igualmente aplicável à maioria dos fantasmas que já ouvi falar. Mas me parece tanto incoerente que, tendo a possibilidade de visitar os mais belos lugares da Terra, pois suponho que espaço nada signifique para você, o senhor insiste em voltar exatamente aos mesmos lugares onde experimentou os maiores infortúnios. Nossa, isto é verdade. Eu nunca havia pensado nisto antes, respondeu o fantasma. Como vê, prosseguiu o inquilino, esta é uma sala muito desconfortável. Pelo aspecto desse armário, ousaria dizer que ela não está inteiramente livre de insetos. E, na verdade, acho que se o senhor a tanto se propusesse, poderia encontrar aposentos muito mais confortáveis do que esse. E isto sem falar do clima de Londres, que é extremamente desagradável. Tem toda a razão, senhor, respondeu o espectro educadamente. Isso nunca havia me ocorrido antes. Tentarei mudar de ambiente imediatamente. E de fato, ele começou a esvanecer-se, ainda enquanto falava. Já então, as suas pernas haviam desaparecido completamente. E senhor, disse o inquilino chamando-o, teria bondade sugerir gentilmente às outras senhoras e senhores que se ocupam em assombrar velhas mansões, que se sentiriam muito mais desconfortáveis em outro lugar? O senhor passaria um grande benefício à nossa sociedade. Farei isso, respondeu o fantasma. Devemos ser gente bastante enfadonha de fato. Não consigo imaginar como pudemos ser tão estúpidos de simplesmente não deixar para trás aquilo que nos machuca. Com essas palavras, o espírito sumiu e, surpreendentemente, nunca mais voltou a aparecer. Espero que tenham gostado. Fiquem seguros e até a próxima.